dos rostos mais misteriosos de The Walking Dead, uma personagem que apareceu rapidamente e fez algo completamente fora do comum, um ato de extrema bondade que depois não foi armadilha, diferente da maioria das coisas que a gente já viu em The Walking Dead. Eu tô falando da Georgie, uma líder muito importante que aparentemente era líder de uma comunidade grande e que simplesmente é um mistério gigantesco em The Walking Dead. Ela só apareceu uma vez e desde então não se teve mais explicação na série principal. O que aconteceu com ela depois do aparecimento dela em The Walking Dead? O que ela é de fato? De qual grupo ela é? Vamos explicar aqui nesse vídeo tudo sobre essa personagem misteriosa. Você quer saber? Cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais. Eu sou o João Victor. Pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra gente falar sobre o que aconteceu com algumas situações perdidas, né? E essa aqui é uma bem comentada, vez ou outra uma galera aparece aqui lembrando, e que é alguém importante pra poder aparecer no futuro dessa história. Mas claro, antes de começar, quero recomendar demais, meu querido, pra você que curte The Walking Dead e quer ter uma camiseta da série, você cola no primeiro link no topo da descrição e aproveitar os 40% de desconto em todas as camisetas que a gente tem na loja do canal. Vai lá garantir a sua. E é o seguinte, né? Se tem uma coisa que a gente tá cansado de saber em The Walking Dead, que a gente tem demais, é uma lista vasta de personagens, não só da série principal, mas de todos esses spin-offs aí também. Personagens que não voltaram mais, desapareceram, só apareceram em um momento específico e se perderam, ou estavam por muito tempo ativos na série e depois sumiram, não teve a resposta. Por mais que muitos desses não influenciassem na trama principal, eles tinham um potencial muito grande pra alguma coisa extra. E essa personagem que eu quero falar nesse vídeo, e a Georgie com certeza é uma dessas, né? Um desses seres aí de The Walking Dead que tinha o potencial, porque é bem diferente. Justamente estamos falando aqui nesse vídeo do episódio 12 da 8ª temporada. Pois é, um episódio chamado The Key, né? A chave, que tá no ápice da guerra contra o Negan. Pois é, basicamente a situação que temos aqui é o grupo precisando de mantimentos, acuado ali em Hilltop, tem a Michonne e vários outros, sendo que a principal líder ali, obviamente, é a Maggie, a que toma as suas principais decisões. E aí que em meio a uma missão que o Rick tem que tentar fazer pra poder tentar colocar uma armadilha ali em cima do Negan, pegar o Negan, tá tentando fazer de tudo pra poder vencer esse cara, temos uma situação em Hilltop. E a situação é a seguinte, um grupo deixou algumas caixas misteriosas cheias de suprimento do lado de fora de Hilltop, tá propondo uma troca completamente misteriosa e suspeita, ainda mais no ápice de uma guerra contra o grupo do Negan, que eles sabem muito bem, já passaram vários anos nesse apocalipse, que no apocalipse ninguém faz bondade por bondade, geralmente tem uma armadilha e uma situação aí, e é principalmente isso que faz Maggie suspeitar de tudo, porque é uma proposta basicamente de trocar esses suprimentos aí por algo que as pessoas geralmente não usam no apocalipse, que é discos de música em troca disso. O negócio é muito estranho mesmo. Por outro lado, no meio do diálogo ali, Michonne é a pessoa que tem fé na bondade dessas pessoas, acredita que pode ter alguma bondade, e ela no meio do seu diálogo, do seu discurso ali, é a principal pessoa pra convencer, primeiramente, a Rosita, aí junto com ela. Tipo, a Maggie não concorda em fazer essa troca, mas a Michonne quer, e ela convence a Rosita, o que leva também Maggie nessa situação acabar indo, não tendo escolha, ela indo junto com a Energy, elas estavam contra, né? E aí a gente vem pro grande momento de apresentação desse grupo misterioso que ajuda, marcam um ponto de encontro ali na floresta, elas chegam com muita cautela, no caso Energy, Maggie e Michonne, colocando Rosita por fora pra surpreender se precisar, e deparam com essa situação, uma van ali que chega com duas mulheres ali, lideradas por essa outra mulher bem arrumada, totalmente apresentativa, o visual bonitinho, com um discurso bonito e que traz mais suspeita ainda, essa bondade toda, né? Até mesmo gente que assiste suspeita disso até hoje no universo de The Walking Dead, esses grupos que chegam com bondade. A gente fala muito da série do Daryl lá, aquele grupo do Ninho, não é possível que aquilo ali seja tudo belezinha, legalzinho, não tem um problema ali. Pois é, no caso essa mulher se apresenta aí como Georgie e as suas duas companheiras, Hilda e Midge, e sem demorar muito, Rosita já chega surpreendendo, o Enid vai ali e começam a recolher as armas, por segurança. Lembrando que a gente tá numa situação, num momento em que o grupo não pode arriscar mais do que já tá faltando alimento, já tá numa guerra contra o Negan, tudo ruim. E aí vem, em meio à pressão de ter armas apontadas, Georgie se prova, ter postura ali e tudo mais, firmeza, e segue com seu discurso. Ela diz que não encontrava nenhuma comunidade do tipo delas ali há muito tempo, tava muito tempo procurando pra poder ajudar. Ela é um grupo que simplesmente sai ajudando pessoas, mas também quer coisas em troca, parece ser muito um grupo que tem muitos suprimentos e quer outros artigos de entretenimento que geralmente as pessoas não negociam no apocalipse. Por exemplo, os discos de música, que é o que ela quer da Maggie em Hilltop em troca dos suprimentos. É muito diferente, é de se pensar, né? E justamente, Michonne não se manifesta muito nessa situação, meio que a liderança da situação fica pela Maggie, que não
não cede as conversas e tal, pelo medo mesmo, e acaba propondo de ir com a Georgie até Hilltop, de levar essa mulher com essa van e essas outras duas que estão acompanhando ela pra lá, pra poder interrogar e tomar essa decisão, por segurança também, não ficar no meio da mata, porque também vai que é uma armadilha, muita coisa. E é lá mesmo em Hilltop que a gente tem uma decisão entre bondade ou malandragem, de forma que, de um lado, a gente tem Michonne querendo fazer essa negociação, acreditando em tudo, do outro tem Enid e Meg, que simplesmente não querem acreditar nisso, não querem arriscar e preferem roubar a Georgie e todos os outros suprimentos que ela tem. Tipo, não fazer troca nem nada, que eles não estão em posição disso, não querem arriscar, vai lá, rouba tudo que tem, pega tudo e a gente fica com isso. Tipo, algo muito errado de acordo com os princípios do grupo do Rick, que já fez algumas coisas assim antes, mas eles querem manter a humanidade, a civilidade pelo menos um pouco, apesar de estar numa guerra contra o Negan. Michonne é essa pessoa que quer fazer o que é certo e tem muita dificuldade de convencer elas a fazer o que é certo. Apesar de que toda a situação se direciona para ela conseguir isso, começa a ficar favorável, o fato delas estarem na casa, numa comunidade boa, de várias coisas boas que eles fizeram, terem levado a tudo aquilo, meio que dão uma influenciada na mente da Meg para tentar tomar uma atitude boa. Tem até essa cena em que ela observa o que eles fizeram, as crianças sendo cuidadas, a Judith ali e a bebê Grace do lado, que eles tinham resgatado da treta lá contra os salvadores, e ela observa tudo isso e, tipo, isso meio que motiva a Meg a acreditar e falar, vamos tomar uma atitude, né, de fé aí, vamos ver o que dá. E o ponto positivo é que dessa vez a fé não parece se tornar um problema, né? Elas se reúnem ali com as mulheres, decidem entregar os discos, né, da proposta que elas queriam, pegar só os suprimentos que ela tinha oferecido de cara, sendo que ela tem uma ideia de fazer mais acordos e outras coisas, e impressionantemente Georgie nesse momento se prova ser uma pessoa mais bondosa ainda do que já era, e isso que é muito interessante nessa personagem. Aqui, quando ela percebe que Meg fez a decisão correta de entregar as coisas e não roubar ela, porque sim, nesse momento, e provavelmente sendo uma líder que conhece muita coisa, ela já estava observando que a situação estava levando para a possibilidade da Meg querer só roubar elas ali, e a Meg faz a coisa certa. A Georgie então nesse momento fala, eu vou reduzir então minha proposta, você não precisa me entregar várias caixas com vários discos, é só uma, você pega tudo que eu tenho e ainda te dou mais suprimentos ainda, e depois a gente faz novas negociações. É, tudo lindo, Disney mesmo, bonitinho. Isso meio que surpreende a Meg, faz ela ficar meio indignada com a situação, tamanha bondade. E ao mesmo tempo, pra história, é meio que o destino, né? Falando pra ela e pro grupo, ó, faça coisas boas, não fica dando golpe nos outros, que vai dar certo, é isso. Só que aí a gente tá quase chegando no ponto sobre depois, né, de tudo, tem um ponto a mais que antes da Georgie partir, ela deixa ali com a Meg algo que acabou no futuro ajudando todas as comunidades deles. Desde Hilltop até Alexandria, até provavelmente deve ter auxiliado em alguma coisa nova em Commonwealth depois no futuro, um livrinho que ela fez várias cópias chamado A Chave para o Futuro, que basicamente ali, Georgie colocou várias instruções, gravuras e muitas coisas de como construir uma comunidade sustentável, ensinando como construir moinhos, silos, muitas coisas que com o passar dos anos acabaram fazendo nas comunidades. Por exemplo, o próprio moinho de Alexandria, ele acabou sendo construído em Alexandria a partir das orientações desse manual da Georgie. Você parou para pensar nisso? Você sabia disso? As outras construções também, vários pontos de desenvolvimento lá em Hilltop, Alexandria, como por exemplo pode ver na imagem aí, a reconstrução da igreja após o ataque do Negan, tudo que eles fizeram de sustentável nesses grupos foi por causa da Georgie. Só que aí sim, nesse episódio ela sumiu, ela desapareceu. De fato, a atriz só gravou mesmo pra The Walking Dead. Nesse episódio a gente nunca mais viu ela, mas a gente ficou sabendo dela depois. Essa é a questão pra gente trazer o que aconteceu mesmo. Se a gente pega a temporada 9 de The Walking Dead, a temporada seguinte, no episódio ali 7 mais ou menos, que é o momento ainda que a gente tá sendo ambientado pra como é que estão os personagens após o grande salto temporal de 6 anos que teve, né? Pra quem não se lembra, no episódio 5, após a despedida do Rick, a gente tem o salto temporal, passam-se vários anos, e durante esses anos, um dos pontos principais que aconteceram também foi a partida da Meg. Nesse episódio, a gente toma conhecimento que Meg partiu de Hilltop com seu filho Herschel, deixou Jesus cuidando lá. Sim, era uma época um pouquinho antes do Jesus morrer, né? Pois é, mas o motivo da Meg ter partido de Hilltop, que é a explicação relacionada a Georgie, né? Basicamente aqui é levado a entender pra gente que essa relação com essa personagem, que esse grupo misterioso dela prosperou, aparentemente ela foi voltando em Hilltop pra fazer novas negociações, outros pontos durante anos, cenas que não foram mostradas em The Walking Dead, só dá a entender isso, até chegar um momento que a relação dela com a Meg já estava bem próxima, e ela meio que acabou convidando a Meg pra ajudar ela em outros propósitos, que seria de encontrar novas comunidades e construir, evoluir novas comunidades. Ela precisava dessa ajuda de Meg, Meg queria se esparecer de tudo que estava acontecendo no grupo, então basicamente a história dá a
entender que ela decidiu ir. Ela pegou o seu menino, o Herschel, que tinha nascido, já tava um pouquinho crescidinho ali, tava começando a sair do colo e foi. E um dos pontos também que influenciou ela é que o Negan, ao invés de ser morto, né, no final da 8ª temporada, o Rick decidiu prendê-lo. Então, pra ela não ter que conviver com o Negan, não ter que estar próximo da onde o Negan tava, isso também ajudou ela nesse convite a ir pra longe ali, tá um pouco distante, ajudar no crescimento do seu filho e tudo mais. E daí, na sequência, com o avançar de episódios e temporadas, a gente teve o retorno da Maggie com mais explicações e referências à própria George. Não parou não. Maggie volta pro grupo no episódio 16 da 10ª temporada, ao lado do seu filho, pra ajudar a galera depois do ataque dos sussurradores que destruiu muita coisa, pois é. E nesse retorno dela, no episódio 17, que foi o primeiro dos extras, ali eles têm um enfrentamento com o primeiro membro do grupo dos Reapers, que aparece nessa série, e ela conta a ligação disso com esse passado dela. Esse momento que ela ficou ali distante com a George e acabou se separando. O que aconteceu? Em umas cenas ali do episódio, Maggie conta que tinha saído com a George, ficou ajudando ela em uma comunidade, e justamente a George, a personagem, decidiu sair pra poder sozinha ali, provavelmente com as duas gêmeas que estavam junto lá, ir em direção a uma cidade que fica no oeste. Pois é, na época a gente achava que era uma referência que a George foi parar em Commonwealth, mas quando chegou em Commonwealth a gente não viu ela mais. Maggie nessa cena ainda conta que depois que George partiu, ela ficou cuidando da comunidade que elas estavam ali, que mais tarde, na temporada 11, a gente acabou descobrindo ser essa comunidade aqui, chamada Meridian, que é a base dos Reapers na temporada 11. Por quê? Por que é a base dos Reapers? Porque enquanto a Maggie estava cuidando dali, esse grupo acabou chegando, atacando a comunidade e tomando pra eles. E é aí que Maggie foi embora com o seu grupo, fugiu com alguns e se juntou com o pessoal de The Walking Dead. Pra aí depois, na 11ª temporada, a gente conhecer mais dos Reapers, do líder deles e ter essa treta que acontece. Pois é, daí pra frente, isso foi outra história, mas a parte da George ir pro oeste foi a última informação que a gente teve dela. Então, no geral, sim, é confirmado, ela continuou viva, ela foi em direção a outros pontos, outras comunidades, ela pode sim voltar a aparecer no universo de The Walking Dead, só que a questão é imaginar quando e como, né? Tipo, existe possibilidade, por exemplo, dela aparecer na trama de The Walking Dead Dead City. A gente viu a série da Maggie com o Negan tentando resgatar o Herschel, foi melhor do que muito spin-off de The Walking Dead por aí, apesar de não ser o melhor de todos, e a gente sabe também que essa série, além de ter uma segunda temporada já confirmada, que em breve vão gravar, é possível que tenha até uma terceira depois, então vai ter história pra contar ainda, e eles podem estar guardando como gaveta personagens como a George, pra poder aparecer ali, introduzindo a história, tipo, depois de muitos anos, que aqui já se passaram mais anos ainda, Maggie acabar reencontrando a George, inclusive, né, por exemplo, algo mais interessante de teoria que vem na minha cabeça, o Negan na história da primeira temporada de Dead City revelou que a esposa que ele arrumou, que é a Annie, e o filho que ele teve, que é o Joshua, eles acabaram sendo enviados de trem pra um outro estado, pra longe, por segurança, e ele não tem mais contato com eles. Imagina, né, se eles acabam voltando junto com a própria George, ela encontrou eles e vai ajudar, ou até mesmo se cumpre o destino de The Walking Dead de pessoas bondosas. Na verdade, ela se prova que mesmo depois de todos esses anos ajudando, ela vai acabar virando a casaca em um momento e virando inimiga da Maggie. Poderia ser uma vilã que aparecesse ali depois. Ou até mesmo, tirando esse ponto de The Walking Dead Dead City, tem o More Tales of the Walking Dead, que é a continuação de Tales of the Walking Dead, um episódio sobre cada personagem que ainda vai sair no futuro. E eles poderiam muito bem, inclusive seria muito mais interessante do que vários episódios que eles trouxeram na primeira temporada, se eles acabassem escolhendo trazer um episódio sobre a George, contando o que é o grupo dela de fato, como é que é a história dela antes de encontrar com os personagens, antes da 8ª temporada lá dela ajudar a Maggie, e como é que é a história depois. Sim, a gente tem muita oportunidade perdida ainda no universo de The Walking Dead, que eles não sei lá por que não gastam, mas tá aí. Coloque nos comentários como que você acha, qual dessas duas formas que você acha que a George pode voltar a aparecer, qual que seria mais interessante pra você, né? Se inscreva aí no canal, que com base no que vocês quiserem, eu vou trazer mais detalhes do que aconteceu com personagens, continuar atualizando muito sobre esse universo. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, um abraço, fui!